Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é culto. Na nossa vida diária, nós podemos ir para as alturas luminosas ou podemos ir para as profundidades. Então, o cuidado que cada um tem que ter é como ele está entendendo a vida. Falar assim, que faz as coisas que os pais fizeram, não quer dizer que é futuro. Porque normalmente os pais ficam sem saúde, a pessoa tem que ir fazendo uma reflexão dentro dela. Culto é cultuar o sagrado. Cultuando o sagrado, tem que saber primeiro o que é sagrado, porque tem um ensino bem importante que fala assim: santo só é Deus. Quer dizer que todas as coisas que a pessoa coloca na frente, ela então tirou o sagrado, tirou Deus da frente, ela colocou outra coisa. E é bem importante, porque no caso da Maria de Nazaré, foi colocado ela como muito importante. Maria de Nazaré foi um ser humano que teve uma importância numa missão. E nós sabemos assim que todo nascimento terreno tem que ter tido uma gestação. Tem que ter o procedimento natural. Tem que ter as duas partes. Maria de Nazaré foi um ser humano que teve uma missão. Existe a rainha primordial, que também é conhecida como Mãe Primordial. Em alguns quadros anteriormente de pintores que ou foram intuídos ou então receberam orientação daqueles que tiveram a intuição de ver a imagem, porque o espírito humano, ele só vê o grau dele. Então nós temos a capacidade de intuir as imagens, de poder ver também as imagens, as irradiações. Porque nós sabemos assim que vontade e ação no plano espiritual andam juntos. Quer dizer que as irradiações emanadas da rainha primordial podem beneficiar. Muitas pessoas já foram beneficiadas, porque tem aquela condição bem importante assim, da vontade da pessoa ser tão intensa que a ação se realiza. Quando nós temos dentro de nós uma condição de nos encontrarmos preparados, a preparação a pessoa sabe assim que não é amanhã ela está preparada. Ela quer ter uma determinada profissão, muitas vezes de criança ela já fala que quer ter aquela profissão. Muitas vezes ela fala que quer ter a profissão dos seus pais. Então, quer dizer assim, quando ela chega na fase de amadurecida, ela foi preparando para ter aquela profissão. Na nossa vida diária, para nós recebermos um auxílio, também tem que ter tido a preparação, a conduta, a referência que nós temos que ter conosco. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa empresa. O funcionário é cuidadoso, na sequência do tempo, tem possibilidade dele ter uma promoção. O funcionário é descuidado, em pouco tempo ele não faz parte daquele grupo. As irradiações da rainha primordial também é assim. Se tem um solo preparado, se tem um espírito preparado, e a preparação é a vida toda, poderá receber dela as irradiações. Quer dizer que existe esta condição bem importante assim, da pessoa ter tido um milagre na vida. Tem muitas referências que nós conhecemos que a pessoa fala assim que recebeu um auxílio.
O auxílio é verdadeiro. Para isso, a pessoa precisa de encontrar-se numa condição de ter mudado dentro dela. E é bem importante assim. A mudança, aquele que recebeu a promoção na empresa, ele tem que continuar melhorando. Porque se ele recebe a promoção, agora ele faz parte daqueles que não são organizados, ele perde a promoção. A mesma coisa acontece numa sala de aula com os jovens. Um aluno é dedicado, faz perguntas para os professores daquilo que o professor estava ensinando e o professor vê um certo interesse. Na moradia do professor, ele tem mais material daquelas informações. Ele providencia esse material para aquele aluno. Se o aluno continuou comportando-se, ele dá o material. Se o aluno não tem nenhum comportamento bom e encontra junto com aqueles que são desordeiros, o professor não entrega o material. Então, os auxílios, mesmo a pessoa tendo tido, numa fase da vida, um interesse em cultuar o sagrado, depois ela perde esse interesse, ela descuida. Então, ela para de receber os benefícios. Na nossa vida, a gente pode observar assim: aquele funcionário que não era muito cuidadoso, ele foi substituído. Nosso comportamento de vida, se nós descuidarmos um pouco dos ensinos, os ensinos não farão parte da nossa vida. A nossa frequência, a nossa irradiação é bem importante assim. Todos nós sabemos que existe irradiação. A criança tem uma irradiação. A irradiação da criança tem a capacidade de chamar o cachorro que está fora da moradia para vir brincar com ela. Mas a irradiação da criança não tem a capacidade de mandar o cachorro de volta para fora. O adulto tem essa capacidade. O adulto tem o amadurecimento. Então, nessas coisas é que cada um tem que ir observando a dedicação que ele está tendo para ter o sagrado dentro dele. Isso é bem importante, porque a referência de receber auxílio, a pessoa tem que conhecer o caminho. Dentro dela, ela tem que estar intuída com o caminho correto, daquilo que ela precisa e de quem ela vai pedir o auxílio. Culto é todo um instante, a pessoa tem que encontrar-se nessa condição de pureza dentro dela. A pureza, toda a época da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. O copo que a pessoa está utilizando para beber água, ela olha se aquele copo está limpo, a criança foi higienizada, o adulto olha e observa e cheira se ela tem cheiro, mesmo depois de limpa, lavada. Então, quer dizer, a pureza, para muitas coisas na vida externa, a gente faz as referências. Aquele profissional com aquelas vestes, se apresenta um deslize, uma sujeira naquela veste, ele providencia uma nova, uma limpa. Para a nossa vida diária, nós tínhamos que nos encontrarmos assim, porque a referência que nós temos dos planos superiores de elevação são de beleza, de pureza, de organização. Agora, como é que uma pessoa não se encontra pura dentro dela, vai para uma região de pureza? Não vai. Então, aquela coerência que nós temos que ter dentro de nós, porque tem um ensino bem importante que fala assim, que aquilo que fizeres ao semelhante, está fazendo a ele mesmo. Um relacionamento, relacionou com uma pessoa, com outra pessoa, não ficou claro aquele relacionamento. A pessoa não desliga daquele relacionamento. O relacionamento foi bom, foi muito claro numa outra situação. A pessoa também não desliga daquele relacionamento. Ela lembra, no primeiro relacionamento ela fica amargurada, ou ofendida, ou um sentimento bom. No segundo é que fica o sentimento bom. Ela lembra sempre. Culto é isso.
se nós queremos ir para uma região melhor, essa região melhor não está daqui a tantos anos, porque quando a gente coloca o corpo na cama para o repouso, a gente vai para uma região. Em muitos casos, a pessoa muitas vezes continua ali no ambiente que ela tem para o repouso, dentro do seu quarto. Mas em muitos outros casos, a pessoa vai para uma região melhor. Em muitos outros casos, ela vai para uma região que ela tropeça. E o coração acorda disparado. Quer dizer que qual o procedimento que nós temos que ter todo instante da nossa vida para irmos para uma região melhor, todos os dias. Porque não está relacionado a pessoa ser assim ou não ser assim. Está relacionado de como ela é por dentro dela. Essa frequência é verdadeira. A pessoa tem que fazer a diferença. Ela tem que ser como ela precisa de ser na vida externa. Tem os limites, tem a barreira. Porque se ela descuida, intromete na barreira. A mesma coisa de uma criança na escola. Se ela descuida um pouco, vem outro, coloca o pé na sua mochila. Então ela precisa de encontrar-se atenta. Então na nossa vida de adulto é a mesma coisa. Precisamos de nos encontrarmos atentos. Mas na nossa vida interior, nós precisamos ter aquela condição bem importante de pureza. Isso é bem simples assim e bem fácil. Tem a vida externa que nós temos que fazer a representação. Porque aquela pessoa deu um sorriso, não quer dizer que ela não passou por um treinamento de fazer um teatro. Então nós temos que desenvolver a capacidade para ver se aquele sorriso é simulado ou se ela sorriu verdadeiramente. É no início. Os acontecimentos estão sempre antes. Cada um de nós é assim, vai para uma região de luz ou vai para as regiões de decadência. Então, normalmente nós não falamos das regiões de luz, porque nós não trabalhamos para vibrar na região de luz. Nós precisamos de ter uma condição interna para vibrar nas regiões de luz. Aquela condição bem importante assim que uma pessoa ou outra pessoa fala que aprende muito durante os sonhos. Então a pessoa sonha e ela traz para a matéria grosseira aquela solução. O que acontece? Durante aquele dia, aquela pessoa se encontrava ligada, encontrava-se numa condição de pureza. Então possibilitou que ela tivesse essa condição, esta vibração. E essa vibração é verdadeira. Se nós cheiramos aquela criança para ver se ela está limpa, quer dizer que tem o cheiro verdadeiro. Em todas as coisas tem o cheiro. O cachorro fica bem fácil assim de perceber. Ele cheira. E tem muitos casos assim, para que ele não fique familiarizado, o dono daquele cachorro proíbe dele cheirar. Porque ele não quer que aquele cachorro fique familiar de um ou de outro. Porque aquele cachorro tem uma função naquela moradia. Então quer dizer assim, nós temos cheiro. Se nós temos cheiro, nós temos que ter um cheiro que possibilita ser agradável, que nos possibilita ir para uma região de luz, melhorarmos. É a vida toda. E é bem importante assim, porque os ensinos que Jesus trouxe são bem simples, são bem fáceis. E o que nós não podemos esquecer assim, que nós precisamos de tirar de dentro de nós os conceitos errados que nós recebemos. Então vai facilitar a vida de cada um, a naturalidade. Porque nós não temos mais a capacidade de nos tornarmos como criança. Porque tem um ensino que fala assim, que precisamos de nos tornarmos como criança. Mas já passou-se 2000 anos. Então agora é o saber e o discernimento daquilo que eu preciso de saber e discernir aquilo que vai me fazer bem e aquilo que me prejudica. Porque o prejudicar-se não é outra pessoa, é a mim mesmo, porque eu fico preso naquilo que eu faço.
Culto é cultuar o sagrado, compreender as leis que o Criador instituiu. Então, aquelas referências que falam que Maria era virgem, não tem como ter um nascimento terreno. Virgem é os órgãos daquele corpo que ainda não tinha sido utilizado numa gestação. Aqueles órgãos eram virgens. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse esclarecimento. Não tem como uma pessoa agora achar que ela tem fé e que essa fé é suficiente. Hoje é conhecer, é ter o saber, é usar os talentos que nos foram permitidos usar. Se a pessoa não está usando, não tem importância. Nós sabemos assim que aquelas referências que julgamos que somos importantes, é só observar o filho na moradia. Enquanto aquele filho é pequeno, ele é muito importante naquela moradia. Ele foi para o ambiente de ensino, tem 20 da mesma idade dele, do mesmo porte, do mesmo jeito. A professora atua ali com uns 20 ou mais, ou um pouco menos, e aquele é igual, não tem diferença. E é bem importante assim, porque na moradia ele julga que ele pode fazer o que ele quer. No ambiente de ensino ele tem as determinações, ele tem que obedecer. Nas leis do Criador é assim. Só teremos serventia se obedecermos, cumprir, e cumprir todas. Se não cumprirmos todas, não temos finalidade. Faltou uma lei, não serve, porque todas as leis são muito importantes. E é bem simples assim, porque se não fosse, elas não teriam vindo. Então os 10 mandamentos, ele é bem importante assim para todos nós. Culto é cultuar o sagrado. E é bem importante, porque no primeiro mandamento já ensina, não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que se a pessoa colocou outra coisa, ser o primeiro mandamento, então ela está cultuando aquela outra coisa. Se a pessoa não cultua o sagrado, ela não tem como receber os auxílios. Então o valor que ela dedica na vida, ela então não tem como receber daquele valor. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando, porque colocou aquela criança na frente, colocou o trabalho na frente, colocou outras coisas na frente, esses a porta não abrirão para ele. Tínhamos que ter uma condição bem importante assim. Toda criança que vem para esta terra vem com uma força. A força de cair e levantar, a força de querer usar as mãos, a força de querer comer com as suas próprias mãos, a coragem de ir para os ambientes de ensinos, a coragem de ir para outras regiões e muitas vezes sem conhecer a língua pátria daquela região. E a pessoa tem a coragem. Quer dizer assim, adoecem. Então o que faltou ali? Faltou trabalhar dentro dele. Aquela coragem para fora está certa, mas e ele? O alinhar-se, a perspectiva dele na vida interior. Então não podíamos adoecer, porque trouxemos a coragem para toda a época da nossa vida, que é aquela criança que enfrentou o ambiente de ensino, enfrentou os maiores, aquela que foi para outras localidades, que nem conhecia a língua pátria daquela localidade, adoecem. Então o que aconteceu aí? Faltou o sagrado dentro da pessoa. Cultuar o sagrado, valorizar o primeiro mandamento. As referências recebidas, a pessoa não verificou se tinha coerência das referências que deram a ela, ou que ela mesma passou a cultuar aquelas referências, pondo esse ou aquele outro na frente. E que santo é só Deus. Esse trabalho que cada um tem que ter para poder voltar para a pátria do Espírito é a vida toda. Porque as coisas belas que nós vemos, nós damos o nome de paraíso. Então dentro de nós está impregnado o belo, o polido, o coerente, o justo. Isso é bem importante assim, já está impregnado.
de querer ter um ato nobre na vida. Então quer dizer assim, se não voltou para dentro dele com a coerência correta, observando os ensinos, tudo isso não tem nenhuma importância. Aquelas referências bem importantes assim, de respeitar as leis que o Criador instituiu, que para ter nascimento terreno tem que ter tido gestação, tem que compreender as fases do desenvolvimento, isso é bem importante assim. E tem que lembrar o grau em que cada um se encontra, o procedimento que precisa de ter para melhorar o grau. Se a pessoa não se percebe, então ela vai tropeçando na vida. A mesma coisa acontece com um filho que não aprende a língua da casa dos pais e vai tropeçando. Esse filho não vai ter utilidade, vai ser um problema. A mesma coisa acontece conosco. Se nós não aprendermos as leis que o Criador instituiu, seremos um problema para nós mesmos. Porque nós sabemos assim que a importância que nós temos é relativa. Porque aquele filho foi embora da moradia, aqueles pais continuaram a viver, não teve importância. Então toda época da vida de cada um tem que ter o uso do terceiro mandamento, que é ir verificando como a pessoa está compreendendo a vida. E é bem simples, porque muitos e muitos trabalham décadas e décadas no mesmo lugar. Depois aposenta, depois passa a reclamar daquele lugar. Não desenvolveu também durante a sua vida uma outra função, uma outra qualidade, para poder agora, se não estava bom, por que esperou aposentar? Para poder sair daquela localidade. A naturalidade. Desenvolver o sagrado, cultivar o sagrado dentro de nós, é também numa forma de agradecimento. Porque quando a pessoa vê algo muito bonito e ela fica maravilhada com aquilo, dentro dela também entra uma expressão de agradecer por aquilo que está sendo visto. A mesma coisa acontece quando a pessoa recebe um alimento, dentro dela, ela entra num procedimento de agradecer por aquele alimento. Então tudo é dentro de nós. Do jeito que temos a possibilidade de nos elevarmos, um ou outro, ou muitos outros, também têm a possibilidade de descer. Fica bem fácil assim da gente observar a expressão do rosto da pessoa. Um rosto amargurado, um rosto que a pessoa fica fazendo com os pensamentos dela e ela fica envolta. Então o que vai acontecendo? Ela vai criando uma capa em torno dela que vai deixando-a pesada. Então quando ela largar o corpo de matéria grosseira, como ela se encontra pesada, para onde ela vai? Vai descer. E é bem sério assim, porque nós sabemos assim que quando desce, vai descendo. E a gente vai convivendo com aqueles que é do nosso nível. Aqueles que têm um nível bom, precisa de lembrar assim, não é porque mora num bairro ou porque tem recurso financeiro, nível interior de saber. Porque na época de Sócrates, quem pertencia à sociedade eram os sábios. Como os sábios ficaram escassos, então o que acontece? Então passou a pertencer à sociedade quem tivesse dinheiro. Porque hoje fica bem fácil assim, se a pessoa tem um recurso financeiro, ela desenvolveu algumas habilidades e então ela pode comprar uma casa num lugar que se chama sociedade, de pessoas abastadas. Mas não quer dizer que tenham saber e nem saúde. Ter a condição de voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que ser sábia, tem que ter o discernimento. Tem aquela referência, porque a pessoa frequentou muitos anos de banco de escola, ela não é sábia, ela é erudita. Porque o que ela assimilou ali foi informações que outros escreveram, muitos livros, e ela leu todos aqueles livros. Não quer dizer que ela é sábia. Essa confusão que as pessoas fazem hoje. O sagrado. Essa referência é bem boa assim que existe da beleza, da nobreza
que a pessoa sente uma elevação dentro dela e sente agradecida por estar presenciando aquela beleza que está sendo possibilitada, aquele alimento que a pessoa está alimentando, por estar muito bom, por estar muito saboroso. Então, dentro de cada um de nós, quando entra uma reflexão, entra também esse agradecimento. Então, essa condição boa de termos todos os dias, então nos elevarmos, porque aquele que ficou amargurado muda a expressão e ele então tende a descer. Ele constrói em torno dele uma capa, e essa capa faz com que ele desça quando ele largar o corpo de matéria grosseira. Então, aproveitarmos a condição que nós temos aqui na matéria grosseira, que podemos conviver com todos e podemos nos tornarmos nobres, coerentes. Essa é a maneira de cultivar o sagrado dentro de nós. E lembrar assim, porque uma pessoa apresenta uma idoneidade, não quer dizer que ela é sábia. Temos que preencher todos os requisitos, porque na vida física, quando aquele empresário quer trabalhar com um determinado produto, tem os órgãos que falam para ele que ele precisa de ter os documentos e explica para ele os documentos que ele tem que ter para trabalhar. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter o conhecimento de todas as leis. É bem importante assim, todas as leis, não é de algumas. Faltou um conhecimento, naquele empresário faltou um documento, vem lá aquele que se chama supervisor e fala para ele que ele necessita de tirar aquele documento. Para a nossa vida interna é a mesma coisa. Para a vida externa nossa, de matéria grosseira, nós arrumamos tempo para tudo. Mas é bem interessante, porque quando a pessoa muda muito de localidade, muda muito as coisas externas, ela julga que ela está tendo uma evolução. Não está, porque ela não está convivendo com ela. O tempo que ela gasta para arrumar todas aquelas coisas, agora ela não tem tempo para ela. Então, voltarmos para a pátria do Espírito, temos que aprender a cultivar o sagrado, temos que tirar todas as coisas erradas que colocaram e que nós estamos aceitando. Lembrar que os ensinos que Jesus trouxe são ensinos simples. Naquela simplicidade poderíamos nos tornarmos como criança. Perdemos aquela simplicidade, agora temos que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, que é o complemento dos ensinos de Jesus. E a pessoa tem que lembrar assim, compreender. E para uma pessoa compreender, para ela ficar impregnada com aquilo, ela tem que ser estudante a vida toda do livro Na Luz da Verdade. Não é para um período. Porque nós sabemos assim que à medida que nós vamos melhorando dentro de nós. Então quer dizer assim, nós vamos nos elevando e nós vamos subindo os degraus da vida. E é bem importante porque não podemos tirar nenhum degrau. Porque muitas vezes nós voltamos lá atrás, no período de infância, para fazer um resgate daquela época. Então os degraus da escada precisam de estar íntegro. Então essa confiança, essa confiabilidade nos ensinos é que nos possibilita um equilíbrio na vida. Então toda época temos que conhecer todos os ensinos. Tem que lembrar que o Criador nos possibilitou as informações, as instruções. Agora é da responsabilidade individual daquele que quer voltar para a pátria do Espírito. Cada um é que tem que fazer esse trabalho, é individual. Então não é mais ou menos. Temos que nos esforçarmos, porque para receber a promoção na empresa, a pessoa esforça para ela fazer aquele curso, para ter aquelas informações necessárias. Ela teve que fazer o trabalho à noite, ela teve que fazer os estudos de madrugada. Então quer dizer que nós sempre temos a possibilidade de arrumar uma energia extra para aquilo que nós julgamos que vai ser bom na nossa vida de matéria grosseira. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse esclarecimento.